como a gente estava falando no início, esse é o mais internacional dos cineastas brasileiros. Não sei disso, o mais não. brasileiro dos cineastas internacionais. Resta essa dúvida. Aliás, vamos explicar, porque eu falei no início, mas assim, na entrevista para a Folha, o Zé fala o seguinte: não, eu sei como é difícil fazer cinema no Brasil, eu também já fui um cineasta brasileiro. Imagina como os cineastas brasileiros gostaram de ler isso. Não, eles deveriam gostar, porque é difícil fazer cinema no Brasil e eu estou tentando defender eles. Tem essa ideia no Brasil de que o cineasta mama nas tetas do governo. Tadinho. Isso é muito dessa picuinha, é um pedaço dessa cegueira ideológica que a gente tem no Brasil, né? Então, os jornalistas de direita adoram escrever e falar mal dos cineastas que são formadores de opinião normalmente de esquerda, né? Então, eles vão lá e falam, você está recebendo dinheiro de lei Rouanet ou de audiovisual, isso é uma moleza e tal. Primeiro, não é uma moleza, é dificílimo, você sabe. Fazer cinema é apertadíssimo o orçamento, ninguém ganha dinheiro e, para terminar, o incentivo no Brasil é muito menor do que o incentivo em outros países no mundo, é menor do que o incentivo nos Estados Unidos. Por exemplo, o Robocop, que você fez? Que eu fiz, tinha um orçamento de 120 milhões de dólares. 35 milhões de dólares era incentivo. Robocop. Só no Robocop tinha mais do que 80% do total do incentivo fiscal para cinema no Brasil naquele ano. Então, quer dizer, a direita brasileira não sabe do que está falando. É só para espizinhar, né? Só para explicar como é que o Zé acabou virando esse cineasta que está lá fora, só filma lá fora, foi o Tropa, né? Foi o Tropa de Elite, o 1 e o 2. Foram filmes que te lançaram internacionalmente. O Tropa 1, porque uma cena de tortura era aplaudida pelo público, o filme foi taxado de fascista. Você lembra de algum grande momento do cinema brasileiro, de um outro filme que o personagem dizia coisas inconfessáveis e também por isso o filme foi chamado de fascista? Eu não lembro, mas eu não acho que é por isso que o filme foi chamado de fascista. Eu acho que o Brasil vem de uma ditadura de direita. Então toda a cultura, com algumas exceções, era de esquerda, né? E o personagem marxista, numa cultura marxista, o personagem principal é sempre o excluído. O Sandro Rosa do Nascimento é um personagem marxista. A esquerda aplaudiu o ônibus do 74. O Nascimento é tabu para um filme marxista, porque ele não é o excluído, ele é o inimigo do excluído. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada até eu mandar, tá entendendo? Vamos deixar esses caras entrar lá dentro. É quase como se naquela época no Brasil você não podia fazer um filme cujo protagonista ou personagem principal fosse um policial. E acho que foi por isso. Foi isso que fundiu um pouco a cuca. E aí no Tropa 2 você problematiza mais ainda, aí tem a tomada de consciência do Nascimento. E uma cena antológica do Tropa 2 ficou rodando agora após o assassinato da Marielle, dizendo, olha só, profética. Vamos ver essa cena. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Pois é. Sistema, mecanismo, chame como quiser. O sistema ganhou um novo nome, mecanismo, e realmente está morrendo muita gente, né? Está morrendo muita gente faz muito tempo. E, assim, no Tropa 2, o Tropa 2 era sobre milícia, né? Era sobre essa ideia de que você, instaurando algum tipo de repressão dentro da favela, expulsando o tráfico, você ia controlar a segurança pública. Na época, eu estava trabalhando, estava muito perto do Marcelo Freixo, estava morando no Rio, e eu resolvi fazer um personagem que tivesse uma ligação com o Freixo, que fosse totalmente inspirado no Freixo, que é o personagem do Fraga, que é o oposto ao Nascimento. O que eu acho que foi mais profético no Tropa 2 foi, eu tinha um personagem de direita e um de esquerda. E no final, tinha uma CPI onde eles trabalhavam juntos. Eles entendiam o seguinte, olha, a violência urbana e o mecanismo não é ideológico, eu já estava dizendo isso. E a gente tem que trabalhar juntos, largar o preconceito e a ideologia, esquerda e direita,
e destruir esse estado de coisas no Rio de Janeiro. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Eu espero que isso aconteça. Eu estou vendo a mesma dicotomia que a gente colocou no Tropa 2. Você espera, já se vão 8 anos. Eu escrevi um artigo no Globo chamado Fala Séries, parafraseando o Mussum. Eu fui olhar. O nome É um nome dela impronunciável, é impronunciável. Slessarenko. Pois é, eu não vou tentar falar isso. Mas é uma ela história maravilhosa. é uma história maluca. Ela era do PT, ela foi senadora do PT. senadora e acusada no escândalo do sanguessuga, que era um escândalo multipartidário de corrupção. E um escândalo real que desviava dinheiro da saúde pública, de ambulâncias. Ninguém foi condenado. 70 pessoas foram mandadas para o Supremo Tribunal Federal, que deixou prescrever como é a norma, ou era a norma. E aí a Séries, não sei se para refazer sua biografia, resolveu modificar a existente lei de delação premiada, e que só se aplicava a tráfico. E ela incluiu e ampliou a lei e acrescentou crimes de colarinho branco, etc, etc. Inspirada na lei americana. Copiou lá, traduziu para o português e inseriu um vírus da legislação americana na Constituição brasileira. Só que não foi votado. Ficou anos parado, morto numa comissão. E aí lá para as tantas, eu não sei se foi o Zé Disseu, se foi o Lula ou alguém, resolveu fazer um mutirão para aprovar leis. Lembra disso? Um mutirão para aprovar um monte de lei para destampar a pauta do Congresso. E aí pegaram todas as leis de parlamentares do PT e votaram no mutirão e a Dilma assinou. Essa lei permitiu que o cara fizesse um acordo de delação com o mesmo doleiro que foi preso lá no Banestado, o Youssef, e aí passou do doleiro para o funcionário da estatal, do funcionário do estatal para o seu indicador político. E aí revelou o mecanismo. Acontece que quem estava no governo era o PT/PMDB. Então era óbvio que a investigação, como aconteceu isso, como quem sancionou a lei. Se o Fernando Henrique tivesse sancionado a lei das séries, a investigação tinha começado pelo PSDB. Mas quem sancionou foi a Dilma. É só por isso. Tanto não tem perseguição política na Lava Jato, que agora a Lava Jato está. O fato do Temer ser presidente também é uma maluquice completa só no Brasil. Já devia ter, né? Foi pego com... Até esqueci o nome do assessor dele que carregava malas de dinheiro. Loures. Agora chegou no Temer, já chegou no Aécio, já chegou no Serra, já chegou em todo mundo. O problema é que o Supremo Tribunal Federal é back da justiça, né?